nós hoje, será que temos líderes comprometidos com o Evangelho? Eu não quero que o povo só olhe os líderes. Quando olhamos o Novo Testamento em Mateus, Jesus disse que idem. Quando Jesus diz idem, não falou que vocês pastores vão, vocês evangelistas, mas aquele que é crente em Jesus é responsável de ir anunciar a palavra do Senhor. Então, você e eu, será que estamos comprometidos em trazer, em ensinar, em anunciar o Evangelho de Deus? Será que conseguimos ouvir o falar de Deus no nosso coração? Hoje nós estamos já conseguindo ouvir a voz de Deus, porque o nosso tempo está cheio de atividades nossas, que nem o momento de orar, nem de ler a Bíblia, não temos. Deus quer falar aos nossos corações, mas espera que nós tomemos a iniciativa de dizer sim, estou aqui. Senhor, fale. Nós estávamos a dizer que no versículo 11 a 18 encontramos agora a mensagem de Deus. Vimos que o Eli era sacerdote e Samuel era aprendiz do sacerdócio do Eli. Agora, no versículo 9, encontramos aqui Deus a prometer fazer uma coisa muito terrível. Agora, por que Deus promete fazer algo muito triste na família de um sacerdote? Peço à igreja para entrarmos no capítulo 2, do mesmo Samuel. Vamos ler versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 até 17. Por que Deus promete destruir a família de Eli enquanto ele era sacerdote de Deus? Versículo 12 diz assim: os filhos de Eli eram maus e não se importavam com o Senhor, nem tratavam o povo da maneira que os sacerdotes deviam tratar. O que os sacerdotes deviam fazer era o seguinte: sempre que alguém oferecia um sacrifício, os sacerdotes deviam cozinhar a carne numa panela. Deviam cozinhar a carne numa panela. Depois, um ajudante do sacerdote devia pegar num garfo de 3 dentes e com ele tirar alguma carne da panela ou do caldeirão. Era essa a carne que pertencia ao sacerdote. E era isso o que os sacerdotes deviam fazer sempre que os israelitas vinham a Siló para oferecer os seus sacrifícios. Mas mesmo antes da gordura ser oferecida no altar, o ajudante falava com a pessoa que estava prestes a fazer o sacrifício e lhe dizia: dê uma parte da carne para o sacerdote assar, pois ele não quer carne cozida.
Se o homem respondesse, primeiro oferece a gordura e depois pode levar o que quiser, então o ajudante do sacerdote respondia: não, dê-me a carne agora, se não me der, eu a tirarei à força. Assim, Ofni e Finéias mostravam que não respeitavam as ofertas que o povo apresentava ao Senhor. O Senhor considerava isso um pecado muito grave. Então, estamos aqui a ouvir qual foi o comportamento dos filhos do sacerdote Eli. Que eles não se importavam com as coisas do Senhor, não davam valor. Não respeitavam aquilo que era do Senhor. E hoje, tristemente, acontece isso conosco. Alguns filhos dos líderes não considerarem os cultos do Senhor. Eu já disse, quando falo de líderes, não olhem somente aqueles que vocês conhecem como líderes, mas vocês também são líderes nas vossas casas. Amém? Então, Deus promete o castigo a sacerdote Eli. A partir do versículo 22, porque os seus filhos, apesar de levarem alguma parte do sacrifício, eles também se prostituíam com as mulheres que trabalhavam na porta do templo. Versículo 22, era no Unna. No versículo 23 até 25 também encontramos que o próprio Eli, em vez de repreender com severidade, ele repreendeu os seus filhos com ânimo leve. E isso acontece conosco quando queremos ganhar a população ou o povo. Não queremos trazer aquela palavra que vai machucar o povo, para o povo se alinhar com Deus. Falamos confortando o povo de maneira que o povo não se sinta mal. Mas estamos a ouvir aqui que Deus prometeu castigar o seu sacerdote com toda a sua família por causa de não repreender os seus filhos. O sacerdote ouviu do povo que seus filhos estão a prostituir com aquelas meninas. Teus filhos, quando as pessoas trazem carne para o sacrifício, a ordem é de cozinhar, mas eles dizem, trazem assim mesmo porque o sacerdote quer carne assada. Mas enquanto não é verdade. Esse era também outro pecado que não agradou o coração de Deus. A Bíblia está dizendo que este foi um pecado que Deus considerou muito terrível. Deus esperava que o Eli, como sacerdote, podia repreender os seus filhos para ver os seus filhos já considerarem coisas de Deus. Mas quando sempre olhava para ele, encontrava que é um homem que já amava mais os filhos do que a Deus.
yola onachu na sunachi miha anao okwa hatumiwa mluku mwanene. Então isso enfureceu o coração de Deus. Yela ndo mluku yate pasho muna nara. Então estamos a ouvir que Samuel, quando recebe a mensagem de Deus, ele ficou deitado, não levantou no mesmo instante para ir falar a seu mestre. A procurar o momento certo, como trazer essa palavra a seu mestre, de modo que o seu mestre não fique também irado com o seu aprendiz. Aqui encontro a concordância da Bíblia toda. Ele estava a agir, ouviu, não falou rápido, esperou o momento certo. Então, digo a concordância de toda a Bíblia porque encontro em Tiago também um ensinamento, Tiago 1:19, a dizer que todo cristão tem que ter, seja tardio para ouvir, ou seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, antes do Novo Testamento, alguns do Antigo Testamento já estavam na prática de estar pronto para ouvir a voz do Senhor e estar tardio para falar, para não picar os corações. Esse é um exemplo de Samuel que nos traz nós como jovens. Que quando Deus nos revelar alguma palavra, não sejamos agressivos. Esperemos um momento certo que Deus vai dizer agora, fale. Nós entramos muitas das vezes em contradição com nossos líderes porque queremos aquilo que Deus colocou em mim, logo rebentar. Então, notamos aqui que Samuel agiu com compaixão. Sem ambição de ocupar a liderança. Mas mesmo assim, ele não poupou a palavra. Não tentou falar do tipo quer concentrar ou quer não magoar. Ele falou taxativamente aquilo que ouviu de Deus. A dizer que o Senhor disse que vai castigar a sua família. Porque você já ouviu que seus filhos fazem e desfazem, mas você não está a aprender. Então isso mostra que a entrega da mensagem na sua íntegra mostra o respeito que o homem tem para com Deus. Então, Samuel entregou toda a palavra bem clara. Qual é o desafio para nós hoje diante da palavra do Senhor? Para aqueles que ensinam, para aqueles que pregam, para aqueles que evangelizam, qual é o desafio? Será que eu sou fiel ou você é fiel quando traz a mensagem de Deus para seu irmão? Não procures falar de bom ânimo para não machucar o seu irmão mesmo a ver que ele está no pecado.
Konre hello lo jawa we ore hello anamu mona kuyola ore ola musocheka. Então, o desafio é que nós temos que trazer a palavra como o Senhor quer para edificar esse irmão que vai ouvir, para se ligar com Deus. Aqui cai o hamasu asanene winumle mumiho ni yola akale oli pasha nibani tombamlo. E também estamos a ver o comportamento do Eli depois de receber a palavra de Deus. Nona makallo makina yele buliba meruma akende masu. Quando ele recebe a palavra com seu aprendiz, ele não disse, ele reconheceu que essa palavra é de Deus, quer me ver eu ligado com ele. Nós se comportamos assim quando somos advertidos com a palavra. Há momentos que quando o pregador para aqui e começa a falar da palavra, te pica aí e diz, aquele me viu. Por isso está a falar aquilo ali. É Deus querendo entreitar a sua vida para estar ligado com Ele. Ele, quando recebe a palavra, não procurou discutir com o mensageiro. Ele reconheceu que era Deus. Então, se você a palavra quando te toca e pensa que é o pregador que te viu, o verdadeiro comportamento saudável seria você discutir com o próprio Deus. Não procurar discutir com o mensageiro. Aleluia. Amém. Ele respeitou ao Senhor ouvindo a sua palavra. Disse, Ele é o Senhor, então faça aquilo que achar melhor. Na verdade, eu já ouvi que meus filhos fazem isso, mas não tive aquela coragem de advertir eles com severidade. Então, se o Senhor diz isso aí, então faça aquilo que é melhor para fazer. Amados, observemos se o cargo que nós assumimos, ou o cristianismo que nós assumimos, é Deus que nos coloca aqui. Eu digo assim porque não quero acreditar que todos aqui estamos ligados com Deus. Porque eu acredito que estamos em guerra espiritual. E para você vencer o seu adversário, precisa conhecer as táticas daquele teu adversário. Estamos aqui a dar alguma instrução para nós vencermos as táticas do adversário, que é Satanás. Mas também acreditamos que existem militares de Satanás fora que estão dentro daqui, que estão a ouvir o que Deus está a falar para o seu povo, para conseguir pegar. Então, é aí que eu acredito que estamos em guerra espiritual. Que é necessário reconhecermos os nossos pecados. Quando a palavra é anunciada, não procuremos discutir, odiar o mensageiro, como dizia.
Hoje nós encontramos uma família e dizemos que aquela família é de bêbados. Encontramos outra família e dizemos que aquela família é uma família pobre, não pelo nome, pobre mesmo de pobreza. Então, quando estamos a ver a Bíblia hoje, estamos a encontrar que o próprio Deus decide fazer isso por causa do pecado dos pais ou do pecado de quem? Dos filhos. Então, aqui há um alerta para os que anunciam a palavra do Senhor. Não procure suavizar a palavra do Senhor. Não procure agradar as pessoas quando estiverem diante da palavra do Senhor. Porque o mesmo Deus, segundo o que ouvimos aqui, vai virar contra você que procura agradar as pessoas. Destruir a sua família. E nós acreditamos que Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Então você não se acha maduro no espírito e deixa as coisas acontecerem como podem acontecer, mas você está intacto. Você é responsável de advertir ao seu irmão para entrar no caminho certo com Deus. Deus não quer destruir o seu povo. Por isso traz os seus homens para advertir o povo no caminho certo. Deus quer homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Não mulheres, homens que estão aqui, mas quando saem daqui fazem e desfazem lá fora. Em vez de temerem a Deus que olha até eu no esconderijo onde estou, temem ao homem que pode também morrer. O dono da palavra hoje nos quer ver retos. Lá no Êxodo fala que ele castigaria os filhos. Meu filho, meu neto, meu bisneto ia castigar por causa do meu pecado. E estamos a ouvir agora, hoje, por causa do pecado dos filhos, Deus já prometeu castigar toda a família de ele. Então você comigo vamos procurar nos alinhar com Deus. É bom confessar o seu pecado diante de Deus. Você pode se perguntar que eu não sei qual é o pecado do meu pai. Como é que posso confessar o pecado que eu não conheço? Mas você com o coração quebrantado e entregado, fala ao seu Deus que olha se existe algum pecado que o Senhor está a ver nos meus antepassados. Peço que me perdoe ou perdoe de modos que não me faça mal. E nós que somos os filhos vamos tomar atenção com a nossa maneira de viver. Porque o seu pecado pode prejudicar o seu pai e toda a sua família destruída. Mas Deus nos quer ver no seu trono. Deus nos quer ver na sua glória. Por essa razão que Ele traz essas duas maneiras aqui de pecados
que castigam, que prejudicam. Mantobe ongoia makalo ya da socheka onona iye. É para o filho não dizer que eu estou bem, mas se o meu pai está mal, está mal. Muli boyero herge me gire ma phama ka hati thawa giano. E também o pai não dizer que eu estou bem em Cristo. O meu filho se faz, ou na missão nela. Nar wir asiti wir gumi gire phanka mano ya diver a vida frente. Todos estamos comprometidos com essa palavra. We often no kala no yo wetera hon bari. A esperança do Senhor é que todos nós façamos o que a mensagem quer. Banon to yo ji amru kudiera masu anloja. Não se sintamos inocentes. We ne kala cho hesu. Como não tenho um cargo na igreja, então não tenho como falar a palavra. We nar ko we ki bahi we chena rekero wa meyo ta he. De 1 a 30 você está aqui a ouvir a palavra. Banon tumeri wo then wo niyo masamlugo. O que é necessário, aquilo que você já ouviu, fale para os seus filhos. Aquilo que você já aprendeu, fale para os seus pais. Deus quer nos salvar. Que continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Amém.